Olá, mulheres! Semana Power Woman, tudo bem? Aqui é Carla Barros e mais uma vez muito feliz por estar com vocês dando andamento nessa semana. Hoje nós vamos falar sobre amor próprio e rotina, mas deixa eu compartilhar com vocês, o nosso conteúdo. Bom, vamos lá. Então, o nosso conteúdo de hoje é como criar uma rotina saudável e não se privar do autocuidado. Nesse tempo, principalmente de pandemia, tudo é muito novo, uma rotina aí muito nova para a gente. E a gente quer fazer a mesma coisa que a gente fazia, num tempo que está totalmente diferente. Antigamente as pessoas saíam para trabalhar, as crianças iam para a escola. Hoje não, né? Todo mundo trabalha em casa, as crianças estão estudando em casa, as mães precisam dar conta aí do seu filho, ajudar, né? Principalmente quem tem criança menor. Então, assim, e a gente ainda quer viver uma rotina que diante da pandemia. Então, fica muito complicado, né? Então, quanto você realmente se ama nessa disputa toda, né? Dessa força, nessa guerra aí de força, né? Aonde está o seu momento? Aonde você se ama? Aonde você tira o momento para você, né? Então a gente costuma falar que o primeiro amor é o amor próprio. E a gente não pode confundir, né? Tem gente que fala assim: "Nossa, que prepotente", né? Você é muito orgulhosa ou você é muito egoísta. Não, gente, é amor próprio. Se pôr em primeiro lugar não é vergonhoso. Se conhecer, se perceber, reconhecer os seus limites, né? E isso faz com que todo mundo à sua volta só saia ganhando, né? Perceber os seus gostos e as suas versões, né? Você se amando em primeiro lugar. E a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, a gente só pode amar o outro depois que a gente está se amando, né? Então, quando a gente aprende esse amor próprio, a gente reconhece e a gente descobre, a gente sente e quanto ele é importante para a gente se sentir apto para amar o outro, verdadeiramente, né? Quando a gente consegue se entender o porquê que nós funcionamos de tal forma, por que nós nos por que nós reagimos de determinado jeito, né? E isso sim é amor próprio. E a magia acaba acontecendo, né? As suas relações à sua volta só tendem a melhorar, as pessoas começam a te entender, a compreender. Você não passa a ser mais aquela marionete na mão de ninguém, né? A gente começa a aceitar no outro e o outro começa a aceitar a gente. Então, eu botei aqui uma frase maravilhosa, né? Os cegamente apaixonados que me perdoem, mas amor próprio é fundamental, né? Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os olhos e olhasse para dentro de si. Veja o que você é e grite que se ame. Você pode se perceber e vai se perguntar como antes era possível viver sem se amar. Se mereça e seja merecida. Não há ninguém melhor do que você mesmo para dizer qual o seu valor. Seja tempestade, seja calmaria, seja você mesmo. Se ame no momento em que acorda, se ame em sua rotina e viva do modo que te faz bem. Não abra mão do seu amor próprio. Você pode amar e se amar, e isso não causa nenhum prejuízo. E se for para mudar, que seja por você, né? Eu não posso mudar para o meu marido, eu não posso emagrecer para minha carreira, eu não posso mudar a minha alimentação porque a médica falou não.
Mude por você. Você não gosta de uma determinada coisa e aí por isso você vai mudar. Você vale a pena. Respeite os seus sentimentos e não tenha medo do que você é, né? E eu costumo dizer que a gente só tem medo daquilo que a gente é quando a gente não se conhece, porque o mundo é dual, né? Nós somos pessoas duais, então você tem um bom e tem um ruim, mas muitas das vezes a gente só consegue reconhecer o nosso lado ruim, né? Então, cadê o seu lado bom? Se eu perguntar a você, cite 3 defeitos e 3 qualidades, muitas pessoas vão falar rapidamente os defeitos, mas vai ficar pensando nas qualidades, né? Porque a gente foi criado desde pequenininho a focar nos seus defeitos, né? Se apaixone por si mesmo todos os dias. Se olhe no espelho e diga quanto você é linda, o quanto você está se amando, o quanto você é importante para você. Tem aquela incondicionalidade que só o amor próprio pode te dar. Não finja não desejar aquilo que você realmente quer. Use a sua astúcia, o seu amor, deixe o orgulho de lado, o amor próprio. E isso você vai ver, é uma cura que você vai ter, tanto na sua vida quanto nos relacionamentos. E aí vamos falar um pouquinho também sobre a rotina, né? Como é viver a vida plena? E aí eu botei aqui umas imagens, né? Primeiro é aquela mulher que lê, que estuda, né? Que está voltado para o seu intelecto. O outro é a mulher bela, que se ama, que se cuida, né? O outro é aquela mulher mãe que cuida dos seus filhos, tem um momento para eles, perfeito. E o outro é a mulher e o seu marido, né? O relacionamento, né? Será que você está tendo todas essas versões de si mesma? Será que você está conseguindo dar conta de tantas personalidades dentro de você, nesse momento tão diferente? E a gente está vivendo numa época nova, mas ainda assim a gente não consegue modificar a nossa vida. Como eu já disse, a gente fica pensando em tempos antes da pandemia, né? E aí a gente não consegue mudar essa esse pensamento, a gente não consegue implementar uma rotina nova. E aí eu vou dar assim, algumas dicas para vocês. Ao acordar, quais são as suas metas de hoje, né? E o que você pode evitar hoje? Por exemplo, né? Se você é uma pessoa altamente impressionada, né? Você está vivendo aí no medo, e aí você começa a acordar, você liga o jornal, né? Não tem problema nenhum ver jornal, ver televisão, mas você é aquela pessoa que está altamente preocupada e começa a ver jornal o dia inteiro. O que acontece? Você vai começar a ficar com aquela sensação, com aquele medo, né? Então, você pode evitar ver jornal um pouco hoje? Então, isso você pode, né? Você pode evitar aquela pessoa que te deixa para baixo? Isso você pode. Então, liste no seu caderno o que você pode evitar hoje. Aí, outra coisa também que é muito importante, o que é primordial para você, né? Será que é primordial você separar um tempo para você? É primordial você ler um livro? É primordial você ter um autocuidado, você cuidar do seu cabelo, você cuidar do seu corpo? É primordial você comer uma comida gostosa? É primordial você passar um tempo com seu filho? O que é primordial para você? E aí você separa um tempo na sua rotina e fale também sobre o que é primordial para você. E uma outra dica aqui também que eu não coloquei, mas que é tão importante quanto, é que nesse caderno de rotina que você vai ter, você separar todos os dias, antes de dormir, 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Porque nós temos
a loucura de ficar pensando em tudo que deu errado no dia, né? E a gente quase nunca lembra do que deu certo, do que foi importante para você. Então, no seu caderno, escreva quais são as 3 coisas pelo qual você é grato. Que bom que aconteceu. Eu sou grata, sou feliz e abençoada por isso ter acontecido. E você vai ver que você vai dormir muito melhor e você vai acordar no dia seguinte muito melhor. Então, será que você está dando espaço para si mesma? Será que você está dando um espaço para a sua vida? E aí, como presente para vocês, eu vou falar de 3 zonas: a zona de medo, a zona de aprendizagem e a zona de crescimento. E como vocês podem trilhar esse caminho. Então, a zona de medo é aquela: você acorda, começa a ver televisão, começa a escutar a todos, né? Só coisa ruim. Você liga a televisão e aí já começa a televisão te bombardear e você começa a ficar com medo. Essa zona, gente, é totalmente emocional, a gente não consegue ter controle. Começa a vir a ansiedade, começa a vir o medo, começa a vir o pânico. E quando a gente começa a viver constantemente nessa situação, você começa a desenvolver aí transtorno de ansiedade, você começa a ficar mais preso dentro de si mesmo, você começa a não querer contato com nada nem com ninguém, ou seja, você está vivendo nessa zona do medo, né? Ou logo no início da pandemia, em que todos saíram correndo para fazer compras, né? E eu posso me englobar nisso, porque eu também fiz isso, né? E a gente não sabe o que vem no futuro, e a gente começa a escutar a televisão, é tudo muito novo, ninguém sabe, e aí a gente começa nessa zona de medo, né? Só que a gente não pode se deixar viver nessa zona de medo, né? E aí vem a zona de aprendizagem. Você percebe que pode abrir mão do controle de tudo e você assume o controle do que você pode fazer, né? Você assume que você está aprendendo a viver naquela situação, você começa já a vivenciar, entender, conhecer, e em vez de você ficar totalmente no emocional, você começa a ter um equilíbrio da situação. Não, mas eu posso fazer isso porque isso não é assim que vai acontecer. Não, mas eu tenho que ter um certo cuidado aqui, porque senão é perigoso. Então, você começa a ter um equilíbrio entre a emoção e a razão. Isso eu chamo de zona de aprendizagem. E como zona de aprendizagem, toda aprendizagem modifica o seu comportamento. E aí você começa a modificar o seu comportamento, né? E aí você passa automaticamente para a zona de crescimento. Por quê? Para tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E aí, nesse momento, a gente começa a raciocinar sobre aquilo que está acontecendo. A gente começa a dar a voz, né, o ouvido à voz da razão, né? A gente começa a levar à consciência os seus medos. Será que eu preciso agir assim? Será que é desta forma? E assim, quando você começa a viver nessa zona de crescimento, os medos vão embora, né? Então você começa a transformar o medo, você teve a aprendizagem e agora você está começando a crescer. E essa passagem dessa zona, né, de medo, aprendizagem, crescimento, faz você se tornar uma outra pessoa, né? Então, me sinto muito feliz por estar passando aqui rapidamente sobre o amor próprio e essa rotina. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, vocês podem entrar no meu Instagram, né, me procurar, Carla Lu Barros. Eu estarei lá, né, respondendo a todas as dúvidas. E é isso, esperem os próximos vídeos, né? A Semana Power Uma estava fantástico. Um grande beijo, gente, e tchau, tchau.